Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Gênesis e de maneira específica nesta semana estamos estudando o relato do dilúvio. Quando nós lemos aqui a Bíblia, eu quero pegar aqui minha Bíblia, capítulo 7 de Gênesis, o versículo 5 diz assim: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. A palavra fez aqui é a palavra hebraica assá. Assá é uma expressão utilizada também no livro de Gênesis capítulo 1. Quando a gente vê Gênesis capítulo 1, versículo 7, diz assim: Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas e águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. A palavra utilizada aqui, dizendo que Deus fez, também é a palavra assá. Diferente de Gênesis capítulo 1, onde ali Deus criou o mundo, a palavra utilizada é bara. Mas assá é utilizado também, logo após aqui em Gênesis 1, verso 7, e lá em Gênesis capítulo 7, versículo 5. Quando está falando do dilúvio, onde Noé, ele obedece às ordens de Deus, e a palavra ali fez, assá, é a mesma palavra de Gênesis capítulo 1. Ele ecoa, a obediência de Noé ecoa a criação de Deus lá no capítulo 1 de Gênesis. E a lição traz para nós algo muito importante. Ele diz assim: os atos de obediência de Noé a Deus são como atos divinos da criação. Ou seja, Deus, ele ao mesmo tempo que vai trazer juízo, ao mesmo tempo traz misericórdia. Nós olhamos muitas vezes o relato do dilúvio e nós só pensamos na destruição que o dilúvio trouxe. Só que temos que lembrar uma coisa: o dilúvio também trouxe salvação para uma família. O dilúvio também trouxe graça. O dilúvio também trouxe esperança para a humanidade, porque Deus salvou aquele que era justo diante dele. E aí a lição agora no capítulo 7, hoje de maneira específica faz um convite para lermos o capítulo 7, você se dedica aí a fazer a leitura do capítulo 7 de Gênesis, onde vai trazer algumas coisas importantes. E esse eco que existe no relato do dilúvio em relação a Gênesis capítulo 1, você consegue ver no capítulo 7 de maneira muito nítida. Sublinhei aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, verso 2, quando fala do dilúvio, diz que eles entraram na arca e aguardaram 7 dias até que começasse então a chuva. Nós percebemos que no relato da criação, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, criando um ciclo então de uma semana contendo 7 dias. Então nós vemos 7 dias no dilúvio, nós vemos 7 dias também no relato da criação do mundo. Nós vemos no relato do dilúvio, onde é trazido os casais dos animais, macho e fêmea, e vemos também na criação que Deus cria os animais, o macho e a fêmea. Nós vemos a expressão também relacionada ao dilúvio, que os animais vêm segundo a sua espécie, e nós vemos também Deus na criação do mundo, criando os animais segundo a sua espécie. Nós vemos aqui animais, vemos aves no dilúvio, vemos animais que rastejam e vemos também essa mesma expressão em Gênesis capítulo 1. Então nós percebemos que na verdade o dilúvio está trazendo para nós um relato de uma segunda criação. Como assim segunda criação? Deus vai recriar esse mundo. Ele vai começar de novo. Ele vai começar do zero com esse casal. Nós percebemos também um relato importante, fala assim de fôlego de vida relacionado ao dilúvio e fala também fôlego de vida quando Deus criou lá o ser humano. Esses ecos mostram ao mesmo tempo que o Deus que traz o juízo é o Deus que traz também a graça. O Deus que destrói também é o Deus que constrói. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação. Aqui eu estou lendo o texto da lição. A partir das águas que leva uma nova existência. Nós percebemos no relato da criação que Deus faz a separação entre águas e águas, e nós percebemos no relato do dilúvio que Deus faz a reunificação dessas águas. E é claramente a criação, aqui a lição diz assim, a criação da nova terra exigiu a destruição da terra antiga. Lembra quando Jesus falou? Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem? Para Deus recriar, e a Bíblia diz agora, eu quero terminar com esse texto de Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Deus ele fala que vai criar novos céus e nova terra. Capítulo 21, verso 1 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse relato aqui, de Apocalipse capítulo 21, é quando Deus vai recriar todas as coisas de maneira agora definitiva. Não haverá mais pecado depois disso. Mas quando nós lemos o relato do dilúvio, nós percebemos que o dilúvio está relacionado também com a criação. Tem esses ecos na criação, está linkado ali. E quando olhamos então para o futuro, nós percebemos que o relato do dilúvio também está relacionado e ecoa novos céus e nova terra onde Deus vai criar. O dilúvio não foi só destruição. Claro, sim, o dilúvio foi uma catástrofe que aconteceu nesse planeta. Modificou a estrutura do nosso planeta. O dilúvio não foi um tsunami, não foi uma chuva duradoura. O dilúvio durou 5 meses. Águas vinham de baixo e águas vinham de cima. Foi uma destruição completa do planeta. Só sobreviveu quem estava na arca. Quando falamos no novo céu e na nova terra, algumas pessoas vão sobreviver. Aqueles que estão na arca. Mas não numa arca literal como Noé construiu, mas aqueles que estão buscando a Deus todos os dias. Aqueles que estão permitindo que Deus faça uma transformação na sua vida. Aqueles que querem abandonar esse mundo de maldade e querem que Deus habite no seu coração. Deus vai recriar todas as coisas um dia. Vai restaurar tudo que foi de bom e foi perdido. Ele quer que eu e você estejamos lá. Ele faz um convite para mim hoje. Ele faz um convite para você também. Aceite-o. O mesmo Deus que traz juízo é o mesmo Deus que traz misericórdia. E hoje a misericórdia dele está se estendendo para mim e para você. Aceite ele. Quero convidar você a fazer uma oração nesse momento. Pai querido, que privilégio fazermos essa reflexão sobre o dilúvio, sobre o novo céu e nova terra. Vemos quando estudamos Tua palavra, a maravilha que é e todas as coisas se encaixam. Ajuda-nos a cada dia alimentar a nossa fé. Peço uma bênção por essa pessoa que nesse momento está assistindo. Cuida de todos nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nos vemos amanhã para continuarmos estudando aí sobre o dilúvio.